Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 13 de setembro. Celebra-se hoje o Dia do Agrônomo. Nós queremos parabenizar a todos os agrônomos pelo transcurso do seu dia. Celebração do Dia do Agrônomo. Hoje estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem ministrada em nosso templo. Durante os cultos de doutrina, nós estamos estudando a segunda carta de São Pedro. Estaremos trazendo hoje a primeira parte. Você não pode perder, não pode deixar de estar conosco. E ainda ouviremos um belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a primeira parte dessa mensagem que nós ministramos, estudo bíblico no culto de doutrina em nossa igreja. Quantos irmãos estiveram aqui quinta-feira próxima passada? Muito bem, uma boa parte. E quantos que estão em casa, que estiveram nos acompanhando naturalmente? Nós vamos ganhar tempo e vamos abrir a palavra de Deus para a continuidade do estudo que nós iniciamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E vamos ler os versículos de 11 a 15. Nós estudamos os primeiros versículos, os primeiros 10 versículos, e hoje nós vamos ler e estudar os 5 subsequentes versículos do capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 11. A 15. São 5 versículos, 11, 12, 13, 14 e 15. Capítulo 1, versos de 11 a 15. Vamos ler. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Vamos orar ainda. Louvamos-te, ó Deus, por essa noite, quando nós subimos à tua casa, e aqueles que estão nos acompanhando através desta transmissão sejam enriquecidos, edificados, fortalecidos através do estudo que ora iniciamos. Abençoe a cada um dos teus filhos que nesta noite subiu à tua casa, para que nós voltemos, possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações alimentados e fortalecidos através da tua palavra. Abençoe aqueles que não puderam vir, os que estão enfermos, ou que estão trabalhando a estas horas. Nós te rogamos todas estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Após esse momento de louvor e de adoração, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos, já dissemos, e demos um título a esse estudo: Cuidando da Saúde Espiritual da Igreja. Repitam comigo: cuidando da saúde espiritual da igreja. Amém? Esse é o tema por conta de nós já termos aprendido na primeira carta
que Pedro escreveu para fortalecer os cristãos na primeira carta, a fim de que eles não desistissem, não desanimassem, não se sentissem derrotados, fracassados por conta da perseguição do Império Romano. Na segunda carta, a preocupação de Pedro foi de revitalizar a igreja, fortalecer a igreja e também combater as heresias dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Por isso que ele começou nessa epístola, capítulo 1, verso 1, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele estava apresentando a credencial dele de apóstolo, que era muito diferente daqueles que eram pseudos apóstolos. Nós já vimos isso. E até o versículo 10, ele está tentando mostrar àqueles cristãos que eles tivessem cuidados, inclusive ele chama a atenção para que eles tivessem sempre na lembrança a preciosidade da fé que eles tinham exercitado, exercido ou abraçado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E cerca de 9 vezes, gravem isso, por 9 vezes, dos versículos de 1 até o versículo 10, ele fala sobre esta palavra muito importante que eu chamo a atenção dos irmãos: conhecimento. Ele fala esta palavra, esse substantivo, cerca de 9 vezes, conhecimento. E era o que ele estava tentando mostrar para aqueles cristãos, a fim de que eles tivessem na lembrança, em suas memórias, em seus corações, o conhecimento de tudo que eles tinham aprendido, dos ensinamentos, do doutrinamento, né? E eles não se deixassem vencer, porque agora o ataque era de dentro, era dentro da igreja. Antes era de fora para dentro, agora era de dentro da própria igreja. Muitos judaizantes, muitos falsos profetas, falsos mestres haviam se infiltrado e ensinando coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Esse é o teor da segunda carta. Ele fala sobre isso do primeiro ao último versículo, citando alguns assuntos até escatológicos, que é no caso no capítulo 3, quando chegarmos lá. Então vamos ver, irmãos, rapidamente no versículo 1, isto é, versículo 11, continue com a sua Bíblia aberta. Ele diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe essa expressão que Pedro usa aqui: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão aqui que ele usa, o reino, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está apresentando a deidade de Cristo. Jesus não é apenas um homem, não foi apenas um homem, ele foi Deus, ele é Deus. Já falamos isso aqui, ele tinha 2 naturezas, que a gente chama união hipostática, humana e divina. Muitos estão ensinando por aí heresias, dizendo que Jesus não é Deus, que ele é o Filho de Deus. Ele na realidade é o Filho de Deus, mas ele estava tomando a forma humana. O verbo que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Pai. Ele despojou-se de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz, de formas que Jesus, ele é Deus. E Pedro está mostrando isso aqui porque havia aqueles ensinamentos contrários o ensino da gnose. Os gnósticos ensinavam que Jesus não podia ser Deus porque ele tinha um corpo humano e o corpo era mau. Então eles não admitiam que Jesus fosse Deus. E para derrubar, para refutar essa ideia, Pedro está mostrando aqui que Jesus é Deus sim. Observem ainda que nesse versículo 11, ele está dizendo, pois desta maneira. Por que ele está dizendo desta maneira? O que ele escreveu anteriormente, nos versos de 1 ao verso 10, inclusive versículo 5 ao verso 7, que ele fala sobre aquelas qualidades que o cristão que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, deve apresentar. E ele diz isso nos versos 5 e 7.
5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Observem que ele está falando aqui, quando ele diz, pois desta maneira, daquela maneira como eles já tinham alcançado aquele modo de viver, estavam inclusive exercitando a prática dessas virtudes. E diga-se de passagem, irmão, só o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oferece ao homem ou dá essa condição para que ele realmente possa desfrutar e usufruir dessas virtudes. Fora do Evangelho o homem não tem condição, ele jamais alcançará essas virtudes que ele descreve aqui, dos versos 5 ao 7. Associai reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, observe que ele usa o advérbio aumentativo, né? Entre vós aumentando, não é apenas existir, aumentando em vós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois que ele fala sobre o conhecimento, ele agora vai falar sobre uma outra palavra que eu chamo a atenção dos irmãos, que ele fala isso mais adiante, por cerca de 9 vezes, como já dissemos, ele fala sobre o conhecimento. Essas verdades, elas é que identificarão e farão a diferença entre aqueles que estavam ensinando outros ensinamentos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Essas verdades é que farão a diferença e dará toda a segurança que sustentará a vossa firmeza ante os ensinos dos falsos mestres. E aí é bom lembrar que ele desde o início falou sobre a preciosidade da vossa fé. Ele diz isso no versículo 1, a preciosidade da vossa fé em Cristo. No verso 1 ele diz isso, e ele continua mostrando no versículo 4, inclusive ele vai agora usar uma palavra que eu vou mostrar para os irmãos, porque ele chamou a atenção daqueles cristãos quanto a não se deixarem iludir, envolver ou serem enganados por aqueles ensinos dos falsos mestres, falsos profetas, pelas quais, verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Observe essa expressão, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É bom lembrar que todo o Novo Testamento, toda a escritura do Novo Testamento, ela está embasada em promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento, tanto pelos profetas maiores quanto pelos profetas menores. O Novo Testamento é o complemento do Velho Testamento. Não existiria o Novo Testamento se não houvesse o Velho. Eles se harmonizam entre si, tanto é que você vai ver profetas maiores citando algumas passagens que foi proferida por Jesus, ou algumas passagens que Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, João citaram o Velho Testamento. Há uma harmonia. Então essas preciosas e muito grandes promessas, está falando da firmeza que eles tinham, o alicerce que eles tinham recebido desde o Antigo Testamento, e porquanto eles deveriam estar firmados nisso e não em ensinamentos duvidosos. No versículo 11, portanto, ele chama a atenção dos irmãos, pois desta maneira, observando o que já foi dito anteriormente, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a fé abalizada, alicerçada, fundamentada, a fé preciosa em Cristo Jesus. No verso 12,
Continuando, ele diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ele usa aqui o verbo trazer-vos, trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos a verdade já presente convosco e nela confirmados. O que ele está querendo dizer com isso, pastor? Por exemplo, vamos citar aqui algumas ilustrações para que a gente possa entender isso aqui. O que foi que nos levou ou nos trouxe a Jesus? Preste atenção à pergunta. O que foi que nos levou a abraçar a fé, essa fé preciosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Preste atenção à pergunta. O que foi que nos levou? O que foi que nos conduziu a gente crer na veracidade dos evangelhos, inclusive na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Eu vou citar aqui alguns exemplos, depois vou dizer que nenhum desses tem realmente fundamento para que você continue firme até um dia ou Jesus lhe chamar ou você partir para a glória. Por exemplo, alguém pode abraçar a fé no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo porque foi curado de uma doença. Foi curado de uma doença, certo? Houve um milagre da cura. Ou alguém veio aceitar o evangelho ou creu no evangelho porque estava desempregado e Deus abriu uma porta de emprego. Preste atenção. Ou alguém que estava com um problema muito sério no casamento e estremecido, quase que estavam se separando, e aí a pessoa veio a Jesus para salvar o casamento. Preste atenção, as motivações: cura de alguém que estava desempregado, a solução de um problema que estava na justiça, e alguém estava querendo obter o resultado positivo, satisfatório diante daquela dificuldade pela qual estava passando. Embora algumas dessas situações tenham despertado na gente o desejo de aceitar o evangelho, mas ainda não é o evangelho que salva, que transforma, que restaura, que liberta, que justifica o mais vil pecador. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje sendo ensinado em muitas comunidades. O que é que está se ensinando hoje? As pessoas melhorar de vida, ficar curada, salvar o casamento, se ver livre das drogas, de tantas coisas. Esse ensino, meus irmãos, ele descentraliza, ele tira o foco de Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos transformar, para nos libertar e para nos justificar diante de Deus. O foco não é esse. E Pedro está dizendo exatamente isso nesse versículo 12: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, o evangelho que Pedro pregava não era o evangelho de ofertas, de propostas para que as pessoas pudessem obter uma solução de um problema qualquer. Isso hoje está sendo muito propagado em nossos dias, muito mesmo. Você não vê nos púlpitos de muitas dessas comunidades falando que Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos transformar, para nos restaurar. Você não vê, não ouve isso. Isso é um falso ensinamento. Venha para Jesus para você melhorar de vida. Venha para Jesus para você sair do sufoco. Venha para Jesus para você sair dessa dependência do alcoolismo, das drogas. Esse não é o evangelho que Pedro pregou e os apóstolos ensinaram. Pedro disse: arrependei-vos cada um dos vossos pecados, para que sejam perdoados e sejam redimidos. Esse foi o evangelho que ele pregou. Raça de víboras, arrependei-vos. Era um sermão duro. João Batista, a mesma coisa, era um sermão pesado. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
falando de alguém que estava condenado à morte e que precisava de ter um redentor. Como no Antigo Testamento, quando alguém pecava, tinha que sacrificar um cordeiro, um animal, para a remissão dos seus pecados. Agora não precisava mais disso, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já fora imolado, fora sacrificado, fora crucificado. A diferença que Pedro está mostrando aqui, olha, o que esses falsos mestres estão ensinando aí, está tudo errado. É como hoje, se a gente pudesse dizer isso. O que você estiver ouvindo aí na mídia, de determinadas comunidades, um evangelho que não está de acordo com a palavra, não perca tempo. Porque esse não é o evangelho que nós encontramos Pedro mostrando como dever-se-ia crer e obedecer. Observe, irmãos, que Pedro, desse versículo 12, ele chama a atenção: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ele sabia, Pedro estava falando para pessoas que tinham entendimento do sacrifício de Jesus, da morte sacrificial, do sangue que foi derramado para nos justificar. Pedro estava falando, vocês sabem, vocês estão lembrados das promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento. Se fosse hoje, Pedro estaria dizendo a mesma coisa. Se ele estivesse hoje em carne e osso, ele estaria dizendo as mesmas expressões em relação a esses falsos ensinamentos que estão se propagando por aí, como sendo o evangelho, que, no dizer do pastor Hernandes Dias Lopes, é o evangelho self-service. Hoje, você tem um evangelho para todo gosto, mas não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra-se quando Jesus curava alguém e dizia: vai em paz e não contes nada a ninguém, não digas nada a ninguém. E hoje isso é propagado aí a alto e bom som. Então nesse versículo 12 ele está mostrando isso. No versículo 13, para a gente não perder muito tempo, ele diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Nesse versículo 13, chama a atenção dos irmãos para essa expressão: enquanto estou neste tabernáculo, meu propósito é despertar-vos com essas lembranças. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, não esqueçam, lembrem-se sempre daquilo que eu ensinei a vocês. Não percam, não deixem de perder o foco. Tenham isso em mente ou em vossos corações. E ele está falando aí de algo que Paulo disse também, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Inclusive Paulo já havia dito isso também, e Pedro sabia que, diga-se de passagem, que quando ele escreveu essa segunda carta, restava-lhe pouco tempo com vida. Ele sabia disso, que os seus dias estavam contados. Um dos comentaristas de um desses estudos da segunda carta de Pedro diz que Pedro estava há poucos meses que ele ia ser sentenciado à morte, como a gente está vendo agora lá no Oriente Médio, né? Naquele país que foi tomado por aquele grupo terrorista. Não posso nem dizer o nome. Eu espero que você, telespectador, tenha sido profundamente abençoado e compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção no melhor desta mensagem, mas é que o nosso tempo só tem a duração de 30 minutinhos. Mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Antes, porém, de nós encerrarmos o nosso programa, quero lembrar a todos que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará em festa de 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Eu tenho divulgado aqui amplamente para que você esteja conosco durante aqueles dias. Inclusive, se você quiser fazer a aquisição da camisa de Jubileu de Ouro, de celebração, e também canecas, nós estamos divulgando aqui no nosso programa, e você poderá visitar a nossa igreja, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e lá você pode fazer a aquisição de uma caneca belíssima, alusiva ao Jubileu de Ouro, bem como camisetas também que estão disponíveis para aqueles que quiserem nos ajudar à celebração desta festa de aniversário.
Nós vamos encerrar o nosso programa trazendo mais uma música para o nosso enlevo espiritual e até amanhã. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar onde você pode encontrar a paz, aonde você pode encontrar o amor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Mas tudo que eu preciso